televisão pode ser usada pelo Senhor, que ela é e pode ser um meio de comunicação cristão. Até agora eles não provaram nada, porque é um bando de sem vergonha, de safado, só extorque a igreja, só denigra a igreja. E a verdade é que eles estão tudo vendido para o diabo e comprometido com o anticristo na terra. Sim ou não? Sim ou não? Tal é R.R. Soares, que parece o Silvio Santos, né? Seu Bispo Macedo, que só vende areia, só vende azeite, e comprou um canal para só mostrar mulher pelada, só mostrar novela sem vergonha, a troca do quê? Sim ou não? De quem que eles são? De quem que eles são? É a Cristo que eles servem, é a Jesus que eles obedecem, é ao diabo que eles servem, igreja. Bom, a palavra de Deus coloca exatamente que a imagem que fala, ela seduz, ela transmite princípios, valores, visões, imagens, mensagens. E para onde vai tudo isso? É o que você vai ouvir hoje aqui. Tecnologia e telecomunicação, transmissão de imagens pela televisão. Está aqui, provou Jesus que o Senhor vive, que o Senhor reina. 1920 realizaram-se as verdadeiras transmissões de imagens, graças ao inglês John Luigi Bird. Em 1924, Bird fez a primeira demonstração no Royal Institute de Londres para a comunidade científica e assinou um contrato com a BBC de transmissões experimentais. Quem conhece a BBC? E vocês lembram que a BBC é do CFR e frequenta as reuniões lá nos Estados Unidos do Anticristo. Em 1945 começou-se a produção industrial em grande escala da televisão. Em 1935 emitiu-se oficialmente a televisão na Alemanha, em novembro na França, sendo a primeira torre de transmissão a transmitir na Alemanha imagens pela televisão. Em 1936, Londres utiliza imagens com definição de 405 linhas, que é o tamanho da televisão, e inaugurou a estação regular da BBC. Em 1939, iniciaram-se transmissões nos Estados Unidos pela NBC, transmitindo para cerca de 400 aparelhos na cidade de Nova York. Vocês já conversaram com o teu avô? Quem tem bisavô, avô aqui? Levanta a mão. Sabe quem era velho naquela época, era idoso? Que ele viu uma televisão, ele se assustou. O camarada ia lá na tela e batia para ver se tinha gente lá dentro do caixote lá, né? E eu não ia. Ficava batendo na forma, como que um negócio desse fica falando dessa maneira? A imagem que fala, a imagem que lhe deu fôlego para falar. 1939 acontece a primeira transmissão de televisão em circuito fechado no Rio de Janeiro. Olha para o Rio de Janeiro lá, você vê como é que tá. É coincidência? Aquele Jesusinho de braço aberto abraçou a primeira transmissão de televisão e imagem no Brasil. Ela foi a privilegiada. Dá uma salva de palma. O Cristo Redentor deles lá está com dificuldade, que já tomou vários tiros na testa e não sabe por quê. Mas está aí a causa, olha que situação. Quer ver matéria? Nós vamos para a matéria. Opiniões diversas. Você está cansado de me ouvir, né?
Talvez ela seja suspeito para te falar que a televisão é a imagem da besta. Talvez você diga, não, pastor, isso é suspeito porque você é muito religioso, radical. Uma psicóloga do nome chamada Maria Rita chamou o cidadão na terra de marionetes da televisão. Olha o que ela escreve: estudo demonstra o quanto esse veículo de comunicação atinge o imaginário e influência e atitude da sociedade brasileira. Regida pelo imaginário produzido pelas imagens da televisão, da mídia e da publicidade, a sociedade brasileira tornou-se violenta. Não é só violenta não, viu, Maria? O ato produzido, todavia, não é físico, mas comportamental e afeta diretamente o estado do espírito do ser humano, causando depressão, apatia, intolerância ao próximo, preconceito, falta de ética, entre outros sentimentos. Ela é doutora em psicanálise. Ela estuda há 20 anos o poder da influência da televisão nos brasileiros e afirma que o processo acontece desde a década de 70, quando então o governo militar acreditava que modernizaria a sociedade por meio da TV. A psicanalista acredita que a TV encarnou a posição de Deus para a sociedade, pois é onipresente e abrange todos os espaços públicos e desperta importantes fontes de desejo. Ela assumiu o poder da religião. As formações religiosas não conseguem mais promover o pensamento unificado que a televisão provoca, ratifica a senhora psicanalista Maria Rita, que chamou o ser humano de marionete da televisão. Censura ética e moral na TV, colhido numa fonte aqui que vai aparecer no DVD. O escritor diz: muitos jornalistas e autores e diretores de TV não se contentam em apenas dar lazer, divertimento e informação. A maioria quer reformar o comportamento humano, induzindo em nós, telespectadores, todos os seus desejos, fantasias, para que os observemos e os pratiquemos como se fossem realidades. Eles se justificam dizendo: é a vida imitando a arte. Quem já ouviu isso? Observe que a televisão obtém mais ibope quando faz apresentações escandalosas, exóticas, irreverentes e fantasiosas. Big Brother Brasil. Big Brother. É verdade isso aqui? Opiniões diversas. Especialistas discutem a influência da mídia estrangeiras em países. Em cada 10 crianças, eles enfatizam a violência e as crianças principalmente. Porque, se os irmãos, é bom eu parar aqui e dizer, a criança é a sociedade de amanhã. A criança é o reino do céu para o Senhor nos dias de hoje. E porque elas estão em fase de crescimento e formação, elas são as que mais são prejudicadas por estas situações que a televisão transmite, introduzindo pecado, introduzindo contrariedade, contraversão às leis e os mandamentos de Deus. Sim ou não? Em cada 10 crianças, até 2 anos, usa computador nos Estados Unidos. 2 anos. A maioria assiste pelo menos 2 horas de TV por dia. O aparelho permanece ligado a metade do tempo. O que os pais pensam disso? De acordo com a pesquisadora, eles acreditam em teses que dizem que as crianças estão expostas a programas educativos, desde muito cedo terão melhores desempenhos escolares. Segundo o pai de muitas crianças, a televisão ajuda a desenvolver a mente da criança e educar.
Só que os Estados Unidos tem o maior índice de criminalidade. Você já vai ouvir já. Você já vai escutar já já. Uma vez meu irmão aqui da igreja foi para uma escola evangélica e a diretora falou para ele assim: coloca teu filho mais na frente da televisão, porque a televisão desenvolve a criança. Desenvolve a ser gay, homossexual, arrancar roupa, atrair o marido, atrair a mulher. Desenvolve a criança a desobedecer o pai e a mãe, a ser canalha na terra, a beber, a se sujar, a prevaricar a Deus. E esta é a verdade, é poder do sangue. Sai, Satanás, no nome de Jesus. Marapombara chacaribiolostéria. As crianças e a violência na televisão. 4º ano do curso Comunicação Social, monografia, Ana Lúcia de Oliveira de Moraes, ela diz o seguinte: uma mensagem preocupante que a televisão nos vende progressivamente é de que a violência é aceitável. Eles colocam a violência para não falar outras coisas. Não tem problema, a gente fala. A televisão diz que a violência é trivial, lugar comum de todos os dias. A televisão também ensina algo ainda mais corruptível, que a inteligência está fora de moda e que a força bruta é o que está a dar. Vivemos numa era de crimes progressivos, de violência contra pessoas e propriedades, desde o abuso de crianças, esposas ou maridos, violências nos jogos de futebol, vandalismos contra idosos e outras pessoas indefesas por um simples punhado de moedas. A violência na televisão é enfeitiçadora e memorável, diz ela. A violência brutaliza. O seu impacto é aniquilador e corruptível. A violência na televisão não é só agressão infantil, física ou verbal, tal como bater em alguém. Ela representa formas diretas e sérias de agressão, por exemplo, como disparar um revólver sobre alguém, atacar uma vítima com uma faca, atear fogo no edifício, cortar alguém com uma garrafa partida. Rambo, Schwarzenegger, né? O exterminador do futuro, não é? Alguns produtores de televisão, diz ela, diretores de filmes, eles riem, olha o que ela fala, das preocupações acerca da violência e dizem: a violência é realista, reflete a realidade, e os telespectadores querem a violência. É o que eles da televisão falam. A quem eles estão servindo? Vou dar um exemplo aqui. Xuxa Meneghel, quando ela teve aquela filha por inseminação artificial, mas quando ela teve aquela criança dizendo que era filha do fulano lá, está provado por matérias aqui que milhares de moças procuraram imitar nela e se identificaram com ela e engravidar sem pai. Lá dentro da família de uma pessoa conhecida que eu tenho, tem uma lá. Eu quero ter um filho, como se ela fosse comprar uma garrafa de um refrigerante na padaria. E teve o filho e não quer o pai. Geração Coca-Cola, meu amado. É o produto que a televisão vende, é lixo, e o que essa sociedade está absorvendo. Você entendeu por quê? A imagem que ele deu fôlego para falar, não era para falar de Deus, nem para falar de Jesus, mas para a introdução do pecado e da sujeira nesta terra, irmão. Centenas de pesquisas, diz ela ainda, realizadas a partir dos anos 60, estudos experimentais em pequenos grupos de criança, bem como vastas investigações efetuadas em meios diversos, utilizando técnicas muito variadas, convergem na conclusão de que as crianças que veem muita televisão são mais agressivas do que as que veem pouca. Os espetáculos violentos não afetam apenas o seu comportamento, mas também as suas crenças
e valores. Você tem filho na televisão? Você põe o teu? Tem um monte que coloca. A influência da televisão no cotidiano infantil juvenil. A autora do estudo apurou, entre outros aspectos, que crianças atualmente veem 7 horas e meia diárias de televisão ao fim de semana e 4 horas e meia diárias durante a semana, sem diferença significativa entre rapazes e raparigas. 7 horas de televisão. Supostos efeitos de desenhos animados como Papaléguas e o Ciborgue. Jornal da USP. Estudo americano diz que assistir a programas violentos na infância gera adultos agressivos. O laboratório de pesquisa da USP discorda dos resultados e não acredita que a TV tenha tanto poder. Uns falam que tem, mas a USP diz que não. Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia divulga em março do Jornal de Desenvolvimento Psicológico e concluiu que a exposição em excesso a conteúdo violento na infância, adolescência tem consequências, inclusive na fase adulta. O estudo cruzou os dados de crianças entre 6 e 10 anos, entrevistadas em 1967 a 1979, e 15 anos depois. A segunda etapa abrangeu 329 dos 557 participantes da primeira fase, além de entrevistas com amigos familiares. Os resultados apontam que as crianças que assistiam a cenas de violências na TV com mais frequência tinham mais relatos de agressividade. Na fase adulta, os principais programas considerados no estudo foram Ciborgue, O Homem de 6 milhões de dólares, quem assistiu? Justiça em Dobro e Dirty Harry, e a Mulher Biônica e o desenho animado Papaléguas. Mas a conclusão do estudo são bastante matemáticas, apesar do caráter subjetivo do tema. Os pesquisadores afirmam que os homens mais expostos à violência televisiva cometeram 3 vezes mais crimes ou atos agressivos na fase adulta, e as mulheres registram até 4 vezes mais episódios de brigas e agressões do que aquelas que não se identificam com programas violentos. Só, irmãos, que a USP e alguns pesquisadores de lá não acreditam. Eles dizem o seguinte: quando a criança vê a briga em família, a violência entre os pais é pior do que a que é mostrada na TV. E segundo eles, a televisão não prejudica, o que prejudica é os pais não acompanharem as crianças. A influência na TV e na formação das crianças, debate que comandou jornalistas e reuniu professoras e especialistas. Eles dizem assim: cerca de 40 milhões de aparelhos hoje consagram espaço da realidade brasileira. O Instituto da Cidadania revelou que recentemente 91% dos jovens entre 15 e 24 anos veem TV. 91%. Na outra ponta, o IBGE indicou 14 milhões de brasileiros que nunca foram à escola. Tem mais brasileiro vendo televisão do que brasileiro indo para a escola. A imagem que fala. O jovem excluído sem acesso à escola assiste a TV. A onipresença da televisão, não sou eu que estou falando, é eles aqui, ó. Nos lares do Brasil moderno, com audiência maciça entre crianças e adolescentes, está delegando à TV o papel de educar e gerar os valores que vão construindo pelos séculos. Então nós temos aqui, segundo especialistas no assunto, a televisão foi inaugurada em 1920, de lá para cá, ela só manipulou, educou, formou princípios, ideias
E eu estou dizendo para o irmão que nada relacionado às coisas de Deus, e todas relacionadas ao inferno e ao diabo. Está provado pela matéria que a onipresença é comprovada, está em todas as famílias. Tem mais gente vendo televisão do que indo para a escola. Isso aqui não. Reportagem, linguagem televisiva, linguagem emocional e racional. Dizem eles aqui, resultado de 3 elementos característicos do processo de comunicação canalizado através da televisão, mostra a importância do visual, o culto da personalidade e a espetacularidade da informação noticiosa. E o professor Ryan Gruspun, psiquiatra infantil da USP, comenta que a televisão influencia cada vez mais e de modo mais marcante a imaginação, a fantasia, o comportamento das crianças, e as crianças retêm, por efeitos de assimilação, muito daquilo que vê no vídeo, sofrendo frequentes mudanças de atitude em função desses estímulos. Quanto mais tempo diante da televisão, mais a influência, diz ele. Não dá para falar o resto aqui. Pesquisa demonstra como os anúncios de televisão difundem maus hábitos alimentares. Então nós estamos vendo aqui que o que ela manda você comer, você come. O que ela manda você vestir, você veste. O que ela manda você comprar, você compra. O jeito que ela fala, você fala. O jeito que ela anda, você anda. Tudo que ela fala, você faz. Eu digo você entre aspas. Então está provado aqui, meus amados irmãos, que nós temos uma geração, desde os 1920 até o ano de 2006, que ela não foi educada em princípios cristãos e valores celestes e princípios do Pai, desse Deus maravilhoso, mas que ela foi educada, manipulada, formada pelo diabo, pelo anticristo. Então a hora que ele se manifestar, a hora que ele aparecer, a terra vai abraçar ele. Por quê? Porque ela tem todos os valores da vida e do conceito de Deus distorcidos. Para o mundo, para os homens, que a Bíblia revela em Apocalipse, o anticristo vai ser Deus, porque a formação deles é esta. Você não gosta dessa pregação? Você não gosta dessa palavra? A gente entende que você ainda é geração Coca-Cola, mas a hora que Jesus fizer algo nessa cachola e nessa mente poluída, Jesus vai operar na tua vida, Deus vai manifestar a glória dele, e você vai crer nessa palavra. Xalaprandora prostéria baraquiora. Olha aí, a epidemia da violência. Os Estados Unidos são vistos corretamente como estando entre os países mais violentos. As taxas de homicídio excedem de longe aqueles de qualquer outro país industrializado e são de fato 2 a 3 vezes mais altas do que aquelas da segunda nação no ranking. Olha só, estatísticas criminais, eles só botam violência e crime, não fala do sexo, da pedofilia, do homossexualismo, do que está aí na sociedade que a televisão implantou. Para Deus é abominável a prática homossexual, mas para a televisão você tem que aceitar porque é uma coisa normal. As estatísticas criminais nos Estados Unidos, em 1994, houve 2,5 milhões de agressão agravantes, 6,6 milhões de agressões simples, 430 mil estupros e violências sexuais, 23.300 homicídios entre dolosos e culposos, danos físicos a vítimas em 25% dos crimes violentos, 51 vítimas de violência por 1.000 habitantes acima de 12 anos. Estados Unidos é o maior consumidor da televisão.
Essas matérias vão ser todas anexadas. Se você quer, está tendo acesso a elas, você pode acessar e comprovar você mesmo, em nome de Jesus. Acidentes e crimes influenciados pelos filmes e vídeos. Na tarde do dia 16 de dezembro, quase 2.000 crianças japonesas foram afetadas pelas cenas do Pokémon, desenho animado que nasceu de um videogame, de um minigame, virou desenho animado e depois filme no cinema. Todas 12.000 crianças tiveram epilepsia fotossensível ao mesmo tempo. 12.000. Pelas radiações. Estava lá. E as radiações visuais fizeram 12.000 crianças babá branco. Irmão. Ainda sobre Pokémon. 4 alunos de 2º grau foram presos na Filadélfia por atacar outros estudantes a fim de furtar cartões com exemplares de Pokémon. O estudante Vitor Alexandre dos Santos, de 21 anos, matou em dezembro de 98 a avó, o tio, a tia, a mãe, para cumprir uma missão designada por vozes do além. Os crimes ocorreram em Mirandópolis, São Paulo, aonde morava, e suas relações com o Spam e o Soldado do Inferno eram muito evidentes. Em maio de 98, em Denver, Colorado, Estados Unidos, 2 jovens abriam fogo contra dezenas de colegas na escola. Quem lembra? Tinha ideias nazistas, fabricavam bombas através da internet, eram viciados no jogo Doom. E é muito provável que tenham sido inspirado no filme Diário de um Adolescente, estreado por Leonardo DiCaprio, que interpretava um jovem drogado de Nova York, que jogava basquete nos anos 60. Isso são matérias. Em fevereiro de 2000, o país assistiu chocado uma cena brutal. Um menino, DJG, de 9 anos, deu 40 facadas nas costas de sua amiga MDN, porque são menores de idade, não falo o nome aqui, de 7 anos, enquanto assistia um programa na TV. O menino disse à polícia que agiu inspirado pelo filme Brinquedo Assassino. 40 facadas na amiga. O Power Rangers foram proibidos no Canadá. A Corte Suprema chegou à conclusão que a maioria dos crimes na adolescência eram devido à influência deles. E falam vários aqui. Pedofilia na televisão. Já vimos que só produtos podem ser vendidos através de mensagens subliminares, mas também ideologias e crimes. Preste atenção nas declarações de Aguinaldo Silva, 57 anos, um dos novelistas mais importantes e bem pagos do país, autor das maiores sucessos de ibope da televisão, como Rock Santeiro, Tieta, Pedra sobre Pedra, Fera Ferida, Vale Tudo e Suave Veneno. Aguinaldo, homossexual assumido, já vendeu de tudo no horário nobre. Pedofilia, aborto e homossexualismo, você não acredita? Lá vai. Em Tieta, existe um personagem coronel da Tapitinga, vivido por Ari Fontoura, que era pedófilo, que comprava menininhas para criar. Quem lembra? Quem lembra? Você assistiu? Precisa falar mais? Aguinaldo, que em Torre de Babel já fazia retrato de romance vivido por 2 lésbicas, quem lembra? Ainda ganhava para fazer outras coisas, não é pouco, são mais de 60 mil reais por mês. Ou seja, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia. Entrando na tua casa, entrando na casa alheia. Criança impressionada com novela atira no pai em São Paulo. O escrivão da polícia, Claudemiro Alberto de Cruz, 30 anos, e sua mulher Luciana dormiam quando o filho, com o auxílio de uma cadeira, alcançou a arma que estava guardada em cima da geladeira. E segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia, a criança alegou que pretendia matar o vampiro que ia pegar o seu pai. A culpa é da novela ou do pai que deixa uma arma carregada em cima da geladeira, ou do Canadá? PS, eles dizem aqui,
uma pergunta para nós colocarmos a nossa colocação, mas a criança alegou que ela foi pegar arma para matar o pai, para matar o vampiro que ia matar o pai. Quem conhece o vampiro? Vampiro brasileiro. Eu sou vampiro brasileiro. É isso aí. Não dá mais tempo. Amados irmãos, esse é o cumprimento da palavra. Para finalizar para esse povo aqui nessa noite, nós temos uma imagem transmitindo praticamente quase 90 anos na terra, e que por mim e por esta colocação variada prova nas escrituras sagradas que o diabo tinha por importância dar fôlego para a imagem, para introduzir o anticristo na mente das pessoas, no subconsciente delas. Amanhã, quando o anticristo se manifestar, ele vai ser uma pessoa popular, carismática, e vai ter o voto de todos, não porque ele vai ser bom no que faz, mas porque a terra já está formada, educada no caráter, para receber e para ouvir o que ele vai falar. Essa terra vai crer nas mentiras dele, porque ela foi educada. Mas a igreja de Jesus repreende este homem, repreende o que essa imagem fala, repreende o que está no mundo, porque nós somos nascidos de Deus, e a palavra está em nós, e a nossa mente está liberta. Aleluia! Racambolo xerebiquiando gosté. E deixo para a igreja esta palavra, que quanto ao trato passado em Efésios 4:22, despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, jogar essa formação adquirida no mundo para ter exatamente o caráter e o espírito de Cristo, porque aquele que não tem, não é dele.